Glória a Deus. Segundo Reis 16, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um grande altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, ao lado do norte, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite. O holocausto do rei e as suas ofertas de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, e as suas ofertas de alimentos, as suas ofertas de bebidas, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Amém. Até aqui, amados. Muito bem, meus irmãos. Estamos diante de um texto que nos traz, assim, uma profunda reflexão sobre algumas particularidades, sobre a liderança, sobre o povo de Deus, sobre aquele que tem o dever de estar conduzindo o povo, sobre aquele que deve estar observando o que é ensinado também, nos traz reflexões tremendas. Porque esse rei Acás, com pouca idade, começou a reinar, mas ele foi filho de um rei muito bom, o rei Jotão. Ele teve exemplos, teve como saber a maneira certa de fazer. Teve instruções para fazer o certo. Teve instruções para servir a Deus de forma coerente. E se nós observarmos o texto, eu li alguns versículos, uma leitura um pouco mais extensa, você vai ver que ele era o rei da parte sul, o reino do sul, do povo de Deus. Ele reinava em Judá. E o rei da Síria, com o rei do norte, as 10 outras tribos, se levantaram contra ele e ele os venceu. Mesmo assim, ele foi buscar socorro não em Deus, mas foi buscar socorro na Assíria, e enviou mensageiros a Tiglat-Pileser que o ajudasse. E observe que o rei, ele pegou do tesouro que havia na casa do Senhor, ouro e prata, e enviou para a Síria, e também do seu tesouro particular.
Ele pegou do ouro do templo, da prata do templo, das coisas do Senhor e enviou para a Síria em forma de pagamento para que a Síria o socorresse, para que o rei Tiglat-Pileser lhe ajudasse, lhe socorresse. E assim ele fez. Versículo 8 diz: E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou-a e levou cativo o povo de Quir e matou a Rezim. E isso aqui foi algo assim muito terrível, né? Foi algo assim danoso para a nação, foi danoso para o povo de Deus, uma vez que o povo de Deus não segue aquilo que a palavra diz, não segue o modelo, e o título da mensagem dessa noite é essa: faças conforme o modelo. Porque existe um modelo, existe uma forma, existe um molde, existe um padrão. E esse padrão, quando nós não o seguimos, nós temos prejuízos. Quando o povo de Deus não segue o modelo, o padrão, a forma, a maneira que Deus estabeleceu, sempre há grandes prejuízos. Observe que o rei Acás, ele fez até que seu filho passasse pelo fogo. Era uma forma de sacrificar aos filhos. Ele queimou incenso nos altos, nos montes. Era uma pessoa que se desviou, que não estava servindo ao Senhor. Ele não teve compromisso. Olha só o versículo 2. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Ele era filho de Jotão, mas se você pega da linhagem de Davi, que vai puxando para trás, então quando o rei do sul ele era um rei bom, dizia-se que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E quando ele era perverso, dizia que ele não andava no caminho de Davi, ou de um rei que não era temente ao Senhor, que não andava conforme a vontade do Senhor. Então observe só, queridos, eu quero que você leia comigo dois outros textos, que estão um em Êxodo 26, 40 e outro em Êxodo 27, verso 8. Dois versículos em Êxodo. Um em Êxodo 26, verso 40 e outro em Êxodo 27, verso 8. Em Êxodo 26, 40, está escrito assim: Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Se você voltar às páginas, você vai ver Deus dando as instruções para Moisés. Êxodo 26, 40. Perdão, gente, 25, 40. Perdão, 25, 40. É que eu estou lendo 26 aqui na minha frente. 25, 40, perdão. Se você observar nos capítulos anteriores, você vai ver que é toda a instrução que Deus estava passando a Moisés para o tabernáculo. O tipo de material, as medidas, a quantidade, o peso, a altura, a largura, a madeira que ia usar para o altar, o tipo de tecido que ia ser, as coberturas para o templo, as várias camadas de tecido, etc., as cores, tudo tinha um padrão. O perfume, o óleo para unção, tudo tinha um padrão, e a instrução que o Senhor dava para Moisés era: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Agora 27, verso 8, olha aí. No capítulo 27, esse eu quero ler do versículo 1 adiante. Farás também o altar de madeira de acácia. Aqui está falando sobre a instrução do altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo e os cobrirá de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de cobre.
E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábua os fará, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então, aqui estava especificado a medida, a largura, a madeira, o material, a maneira que seria montado. Era como se fosse um grande caixote de madeira recoberto de cobre, e como fosse como aquela grelha dentro assim de uma churrasqueira realmente, onde era queimado o holocausto, né? Onde era sacrificado não, onde era queimado, onde era feito ali esse sacrifício, né? Apresentava-se o sacrifício ao Senhor e queimava no holocausto. Havia algumas formas de apresentar o trabalho, e claro que eu não vou desenvolver nessa noite sobre isso, mas era assim, era um modelo. Agora, observe, isso aqui foi dado a Moisés lá no monte, a lei, a Torá, né, os 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco no grego, que é penta de 5, que no hebraico é chamado de Torá, são 5 livros, né, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e as instruções para o povo estavam ali. E a instrução era que tivesse observado um modelo, então havia um modelo coerente com a vontade de Deus, com os princípios que Deus assim desejou, com a vontade do Senhor. Deus sabe por que essas medidas, tudo quando você estuda dos utensílios do tabernáculo, eu já falei aqui em outras mensagens, né? Madeira de acácia, porque madeira de acácia é madeira muito dura, cheia de nó, ruim de trabalhar, e é da mesma madeira que é feito a Arca da Aliança, que era revestida de ouro, e ouro é uma tipologia da presença e da glória de Deus. Então, observe, todos os detalhes, os colchetes, onde se ligava uma cortina com a outra, onde se ligava uma coluna a outra, tudo no tabernáculo e também no templo, evidentemente, há um significado simbológico. Eu falei um pouco disso aqui naquela mensagem, Deixando as Sombras, e isso tudo aponta, né, como figuras para coisas melhores no futuro, que são o que nós vivemos pelo Evangelho. Então, é uma tipologia muito grande ali. E era feito sacrifício às 9 da manhã, era feito sacrifício à tarde, às 3, aí tinha as festas e assim por diante. Enfim, tinha um modelo. Agora, observe, que coisa interessante. Vai lá em Levítico agora comigo. Levítico capítulo 1. E o versículo 1 também. Terceiro livro. Levítico capítulo 1 e o verso de número 1. Olha que interessante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 1, verso 1, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós ofereceres oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor, sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Então havia toda a instrução, toda a forma, todo o jeito de se fazer. Havia toda uma instrução. Em Levítico 6, verso 13, um versículo muito conhecido que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se você correr um pouquinho para Levítico 9, 24, vai dizer que de Deus saiu fogo e acendeu o altar pela presença do Senhor, pela aprovação, que foi feito tudo na medida, Deus aprovando. Sempre você vai ver Deus respondendo com fogo na aprovação ali, né? A dedicação do tabernáculo, a dedicação do templo e assim por diante. Tudo isso. Tudo isso feito para a glória de Deus, né? Deus fazendo esta obra tremenda. Isso era para o seu louvor. Ele tinha os padrões, tinha medida. Agora, volta comigo lá para o livro de 2 Reis, onde nosso personagem da noite de hoje, o rei Acás, ele manda uma oferta do templo do Senhor, do ouro e da prata, do templo. Já falei, o ouro representa a glória e a presença de Deus, e a prata, ela é um símbolo da justiça.
Se você observar as bases das colunas onde era fixado o tabernáculo, aquele cercado lá, era tudo base de prata, ou seja, justiça. As nossas vidas estão com a base em Cristo. Nossa justiça é Cristo. O preço que foi pago foram moedas de prata, né? 30 moedas de prata. Tipologicamente, justiça. Tirou-se do templo a presença, a glória e a justiça. Imagina num trabalho, imagina num ministério, imagina numa igreja, numa pregação, numa vida com Deus, onde se tira a presença e se tira a justiça, onde não se observa a glória de Deus e não se observa a justiça de Deus. Imagina a situação que vai acontecer. Um abismo chama outro abismo. Se você começa a trilhar em caminhos que não são os caminhos dirigidos pelo Senhor, certamente seu caminho será um caminho de morte. Os caminhos do Senhor, os caminhos do homem bom, Deus os guia. Os passos do homem bom, Deus guia. O caminho do justo é uma vereda que vai brilhando mais e mais. Falamos há poucos dias aqui. Mas o caminho dos ímpios, ou o caminho daquele que desvia-se da vontade do Senhor, ele começa a trilhar por veredas tortuosas, veredas que não vão lhe dar um lugar bom. Observe comigo o que o rei Acás fez. Tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria então fez o que ele pediu, foi lá e matou, etc., a Rezim e tal. E olha agora o versículo 10. Então o rei Acás foi até a Síria, foi até Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e foram lá certamente se congratular, foi lhe dar um abraço, foi lhe agradecer, foi fazer alguma coisa, e a Bíblia nos mostra que chegando em Damasco, o rei Acás, ele viu um altar que estava em Damasco, e o rei Acás enviou para Urias, o sacerdote, o desenho do modelo do altar conforme toda a sua feitura. Algumas versões falam conforme toda a sua obra. Não sei se na sua está assim. Então, o rei Acás chegou lá na Síria, em Damasco, certamente para agradecer, congratular-se com Tiglat-Pileser, o rei da Síria. Ele olha e vê um altar diferente, um altar de um outro modelo, de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra medida. De uma outra forma, ele olhou aquilo ali, aquilo lhe encantou. E diz o texto que mesmo estando na Síria, lá em Damasco, ele mandou a planta. Né? Se fosse no dia de hoje, já ia mandar por via WhatsApp, né? Mandou a planta, mandou alguém leva, rei, eu quero, quem que fez esse altar aqui? Esse altar quem fez foi fulano de tal. Nós servimos o Deus tal, Deus tal, Deus tal, e adoramos aqui, e os holocaustos, eu quero, é um desse que eu quero para mim. É desse jeito que eu quero. E pegou a planta, os desenhos, e mandou até o sacerdote. Imagina, o rei e o sacerdote. Rei e sacerdote. Os dois ali fazendo aquilo que desagradava o Senhor. Pegando um outro modelo, pegando uma outra forma. Nós acabamos de ler aqui no livro de Êxodo 25, verso 40. E o 27, verso 8. Faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Nem para lá e nem para cá. No modelo, na medida, no padrão. Mas ele ficou encantado com aquilo lhe encheu os olhos. Aquilo lhe trouxe assim um vislumbre. Mas isso aqui é muito mais bonito do que o altar que nós temos lá no nosso templo. Isso aqui é muito mais bonito do que o altar que nós prestamos culto ao Senhor. E diz a palavra que ele mandou então que alguém levasse. E o rei mandou imediatamente alguém, um emissário, alguém que levou a planta, e o sacerdote Urias fez aquele altar do modelo que o rei lhe havia mandado. Olha só. E Urias, verso 11. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Antes que o rei chegasse, já queria deixar prontinho, agradando o rei também. A preocupação dele não era agradar o Senhor, a preocupação dele era agradar o seu líder. A preocupação dele não era tributar honra e louvor a Deus, mas era fazer com que as pessoas, que o rei, que o homem ficasse feliz com aquilo que havia sido feito. Por quê? Porque foi o rei que mandou. Agora, o que ele deveria fazer? Falar, rei, eu não vou fazer isso. Se o senhor quiser fazer, faça por sua conta. Porque nós temos um altar, nós temos uma lei, nós temos uma medida, tem um padrão. Mas não, antes que o rei chegasse, deixou tudo prontinho. Deixou tudo do jeitinho que o rei mandou. Quando o rei chega, nós lemos no texto sagrado, e veio, pois, o rei de Damasco, e viu o altar. E o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto, a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Ou seja, o sacerdote e o rei, a liderança espiritual, a liderança do governo que estava ali, a liderança política, aquele que deveria
conduzir a nação em temor a Deus, aquele que deveria instruir a nação em temor ao Senhor, pegaram um modelo de lá de fora, mundano, para tributar um culto a Deus, para servir a Deus, para copiar. Ele copiou, fez conforme a planta. Ele gostou daquilo ali, ele fez aquilo ali com prazer. Isso aqui é muito mais bonito, é muito mais interessante, é muito mais interessante que eu tenha um altar assim. E isso nós temos observado. Deixa eu contemporaneizar aqui agora, deixa eu colocar nos dias de hoje. Porventura não estamos vendo isso acontecer em nosso meio? Mas pastor, nós não temos altar aqui de fogo, não temos um holocausto, não matamos cordeiro nem carneiro, claro que não. Mas nós não lemos e falamos constantemente que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e nós temos aqui como sombra das coisas futuras, dos bens futuros, de coisas melhores que nós temos, mas mesmo assim ainda nós vemos as pessoas querendo pegar o modelo lá de fora e pôr para dentro da igreja. Nós vemos pessoas, irmã Fátima, pegar os modelos que estão aí e colocar para dentro. Eles pegam lá fora, peraí, quer dizer que eles fazem assim, assim é muito bonito, assim é muito interessante, então vamos fazer assim também? Mas então esse tipo de ritmo, essas danças, esse movimento é muito bonito lá, vamos colocar aqui dentro também. Mas foi isso que o Senhor estabeleceu? É isso que está na palavra? É esse o modelo? Então nós temos que observar o modelo. Qual é o modelo que Deus, o Senhor, deixou para nós? Observe que coisa interessante. Algumas coisas que nós temos que observar, que se nós não observarmos o modelo, as coisas vão nos complicar. O irmão agora há pouco falou do profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias, ele enfrentou ali um momento de grande apostasia no meio da nação de Israel, onde o rei Acabe, casado com Jezabel, o pior rei do reino do norte, guarda esse nome, Acabe, é o pior do reino do norte, e Manassés foi o pior do reino do sul, pior do que Acas ainda. Se você observar, esse rei casado com Jezabel, tenebrosa, e eles, num momento onde Elias chega diante da nação, e com autoridade, com poder, ele fala, olha, vocês têm que decidir quem vocês querem servir, se o Senhor ou se Baal. Eles queriam servir a Baal, adoravam Baal, cultuavam Baal, andavam nos caminhos das trevas. E chega um momento que Elias, o profeta ali com ousadia, ele fala, olha, vocês têm que decidir qual é o Deus que vocês vão servir. Capítulo 18, verso 21. E eles não respondem nada, eles ficam calados. Olha que coisa interessante. Por isso que nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Porque às vezes nós parecemos ser muito chatos com a nossa pregação, batemos muito em cima da doutrina, da palavra, mas se nós nos calarmos, nós vamos dar conta disso a Deus, porque vamos dar conta diante do Senhor daquilo que fazemos e daquilo que deixamos de fazer, que deveríamos ter feito. Porque a igreja não pode se calar ante ao engano, ao erro, à mentira, às idolatrias. Você vê no dia de hoje, nem me lembrava disso, que essas coisas acontecem. No dia de hoje tivemos a marcha para Jesus em vários lugares, inclusive em São Paulo, uma multidão de gente. Mas eu quero perguntar se porventura algum daqueles marchou em direção de alguém com fome, de alguém sem alimento, de alguém sem roupa, de alguém sem o remédio, sem talvez uma conta de luz paga ali com a água cortada, um necessitado, se marchou em direção dele. Não, marchou em direção a um show. E dessa hora, talvez, uma hora dessa, ainda estão lá, dançando, pulando e saltando. É esse o padrão que Deus deixou, marcha para Jesus. E eu já estive no Rio de Janeiro em protesto contra isso, levantando faixa e tudo mais. Voltemos ao Evangelho. De repente, nós olhamos lá e vimos as pessoas pulando, sapateando, e não há temor, não há... Eu estou dizendo uma coisa que eu vi ali as pessoas fazendo. E as pessoas vão lá e começam a orar. Eu determino, eu decreto que São Paulo é de Jesus, eu decreto que o Rio é de... Tudo é do Senhor. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Não precisa eu decretar que tal lugar é do Senhor. Tudo é dele, pertence a ele. O mundo já é do maligno, mas há um projeto de Deus, um projeto vitorioso e profético e tremendo para nossas vidas, que Deus tem o controle de tudo. Então eu não preciso seguir o modelo que está lá fora, que aparentemente é mais interessante, aparentemente é mais bonito, sendo que eu tenho um modelo. E às vezes eu repito, volto a dizer o que eu estava falando, podemos até ser um pouco, às vezes, insistente nisso, doutrina, palavra, doutrina, oração. E eu recordo agora os irmãos que eu falei antes de começar a pregar, da pregação que eu estava ouvindo hoje novamente, onde o Senhor falou comigo quando o pregador disse, citando ali o capítulo 2 do livro de Apocalipse, a uma das igrejas dizendo: tendo pouca força, não negaste o meu nome.
Ainda que com pouca força, não vamos negar, não vamos ter que copiar um modelo lá fora para encher. Não temos que pegar um modelo lá de fora para fazer movimento. Não temos que pegar um modelo lá de fora para apresentarmos um culto a Deus que Deus não receberá. Eu constantemente tenho dito quais são os elementos do culto: oração, adoração, cânticos de louvor a Deus, evidentemente, né? Adoração, louvor, a contribuição faz parte do culto também, a pregação do evangelho. É simples, o culto a Deus é simples, é muito simples. E o rei Acás, não satisfeito com o modelo que tinha, ele foi buscar um modelo lá fora, lá num país, numa nação pagã, no paganismo. E muitos têm feito isso, tanto que vocês podem observar que a moda hoje, no momento, há algum tempo já na verdade, a moda é que os templos sejam pintados de preto. A moda é que se usem os coachings. Agora, o que é um coach? Coach é nada mais do que uma pessoa que dá instruções para autoajuda. Você entender de um assunto e querer ensinar os irmãos é muito bom, mas a pregação do evangelho não é isso. A pregação do evangelho nos quebranta, a pregação do evangelho nos leva a entender que nós somos todos pecadores. Todos somos pecadores e precisamos do nosso Salvador. E só estamos bem em paz com Deus porque nós estamos em Cristo. E sem Cristo nós estamos em ira contra Deus. O pecado, ele é uma transgressão, ele se coloca em rebeldia contra o Senhor. E observe que Elias no Carmelo, enfrentando 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Asherá, ou Azerá. E quando ele enfrentou ali, Deus respondeu com fogo. Os irmãos conhecem a passagem bíblica no capítulo 18 do livro de 1 Reis. E Deus respondeu com fogo. No capítulo 18, verso 21, o profeta falou assim: olha, vocês têm que saber se vocês querem o Senhor ou querem Baal. Vocês têm que... E o povo ficou ali, ninguém disse nada. Calaram-se. Não houve uma voz para dizer: não, eu estou contigo, profeta, estou com o Senhor. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho também, se fosse no dia de hoje, para proclamar que Jesus é o Senhor. Porque pregar é proclamar vida, proclamar salvação e proclamar também morte para aqueles que não querem, que não recebem o evangelho. É cheiro de morte e cheiro de vida. Vida para aqueles que estão em Cristo e morte para aqueles que estão fora. Já disse isso também aqui em outra pregação. E quando no versículo 39, Deus responde com fogo do céu, acende ali, queima aquele altar. Não era esse altar aqui de Levítico que eu citei agora, era o altar lá em Carmelo, que primeiro, antes de descer fogo, ele teve que consertar. Ele precisou arrumar o altar, precisou colocar em ordem. É isso que está acontecendo em muitos lugares, em nossas vidas, nas congregações, em muitos lugares, é que não tem mais um altar, ou tem desconstruído, desmontado, quebrado, rachado. E é preciso levantar, construir, colocar as pedras no lugar, colocar tudo no lugar, colocar lenha e clamar ao Senhor: Senhor, acende esse altar novamente, conforme nós lemos agora há pouco, eu citei agora há pouco, né, em Levítico 9, 24, que de Deus desceu fogo e acendeu o altar. E o verso 39, quando Deus derrama fogo e acende e queima e consome, as pessoas começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então antes eles ficaram calados, enquanto não viram Deus agindo, eles não começaram a entender. E nós estamos aqui, e às vezes não vemos o agir, não vemos o mover, e não vemos alguma coisa que eu preciso tanger, tocar. Aí se eu não tiver isso, Deus não está aqui. Mas não é assim. Foi agora há pouco falado, Deus não está longe de nós. Você foi citado aqui em Atos 17, 31, né? Podendo tocar, etc. e tal. Mesmo que Ele não está longe de nós, não está mesmo. E realmente não está. E às vezes é isso. Vai buscar um altar lá fora, um modelo lá fora, e quer fazer, aí quer ver fogo que jeito, quer ver o poder que jeito, quer ver a graça que jeito, o agir de Deus que jeito. Observe. 2 Coríntios 11, do verso 1 ao verso 4. Esse texto aqui, ele realmente é muito forte, ele mexe profundamente com aqueles que amam a palavra de Deus e veem o que tem acontecido nesses últimos tempos. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, mas olha só se não encaixa agora, hoje, nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e verso 4. Verso 11, 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis.
É muito forte, isso é muito sério isso. Assim como Eva foi, pela sagacidade da serpente, ela foi enganada, eu temo que vocês também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo é que nós estamos falando aqui na pregação do Evangelho. É oração, louvor, adoração, contribuição, proclamação do Evangelho, missões, obra do Senhor. Sim, cultos é simples. E as pessoas querem inventar, querem pegar o altar lá fora, o modelo, vamos fazer igual lá fora. Vamos imitar, vamos fazer. Queridos, nós temos observado, vocês podem ver que em muitas igrejas, infelizmente, com tristeza no coração, as pessoas fazem de um tudo para encher. Não falamos agora há poucos dias, nós até falamos até pela rede social, o camarada com um moedor de carne. O outro com uma marreta, quebrando o tijolo, o outro, cada coisa para fazer o quê? É modelo de altar lá de fora, que dá certo em algum lugar. É aquele pragmatismo. Não, deu certo, vamos fazer, mas será que é isso que agrada o Senhor? Será que é isso que Deus quer que nós façamos? Será que é isso que está na palavra? Aí não lê a palavra, não busca a palavra, culto de estudo da palavra e oração, de forma alguma não participam, então ficam distantes do que é o modelo que foi dado. Observe só o que está escrito em Gálatas. Olha só, capítulo 1 a seguir. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja na Galácia. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, ó, de novo outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Observe, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não foi assim que aconteceu com o sacerdote Urias? Para agradar a homens, vamos fazer o modelo que o rei mandou. Vamos agradar o rei mandou fazer. Não tem uma brincadeira que existia quando de criança? O rei mandou, não tinha uma coisa assim? Eu não sei nem como é que é, eu sei que eu já ouvi essa frase aí. O rei mandou, aí todo mundo seguia ele, imitando ele. O rei mandou, aí o rei mandou. Tal coisa, vamos fazer, é um altar pagão, mas é o rei que mandou. E às vezes os apóstolos que se levantam nos dias de hoje, os grandes pregadores, etc., que têm fama e dinheiro, vamos fazer assim, o povo vai lá e faz. Mas é o que está na Bíblia? É o que está na palavra? É um modelo que Deus mandou fazer? Não. Então, quem que eu tenho que agradar? Eu tenho que agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho que viver de modo digno a agradar ao Senhor. É o que a Bíblia nos informa. É o que a palavra nos diz. Ainda que Paulo estivesse pregando um outro evangelho, o próprio apóstolo Paulo, ou um dos demais apóstolos, discípulos, servos do Senhor ali, ainda que um anjo descesse do céu com outro evangelho, além do que já foi recebido pelo evangelho da palavra de Cristo Jesus, tem que considerar como anátema, maldito. Esse padrão que se aplica aí fora para a cobrança, para ficar enriquecimento ilícito mesmo, é um padrão que agrada ao Senhor? É um padrão bíblico? Tem um padrão de oferta? Claro que tem, de contribuição, é evidente que tem. Tem um padrão de louvor? É proibido, tem que ficar engessado no culto? Não, você pode adorar, pode derramar-se em lágrimas, em adoração, em regozijo, mas as pessoas, elas são tendenciosas, muitas vezes elas descambam e começam a imitar, lá fora eles fazem assim. Já falei aqui em outras mensagens. Se você olha às vezes na internet, coloca ali um culto às vezes e um centro de macumba, você não sabe qual é um, qual é outro. Mesmo ritmo, mesma dança, mesmo jeito, porque é interessante a carne que é aquilo, mas como que é o culto a Deus? Qual é o modelo que nós estamos observando? Observando o modelo que o rei terreno nos dá, o rei terreno pega uma planta, acha interessante, ou observamos a palavra do Senhor? Olha só no livro de Atos, capítulo 2, tem uma coisa muito interessante. Aliás, deixa eu entrar em Levítico primeiro. Deixa eu falar aqui de Levítico, mas eu vou, junto com Levítico, eu vou entrar em Atos 2. Levítico 10. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que foram feitas coisas tremendas ali. Eu vou ler aqui com vocês, Levítico, capítulo 10. Gênesis, Êxodo, Levítico. Olha aí. Nós lemos agora há pouco em Levítico e agora vamos ler o capítulo 10.
bastante conhecido também. Olha só o que está escrito aqui. E os filhos de Arão, aliás, eu não citei agora há pouco o verso 24 do capítulo 9, volta um versículo aí, ó, no capítulo 9, 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que o povo todo vendo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Deus derramou fogo e acendeu o altar. O povo todo que estava ali celebrando, vendo a aprovação do Senhor, debruçou-se em louvor, em adoração a Deus. Aí o versículo 1 do capítulo seguinte começa dizendo assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai as vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe disse. Deixa eu parar aqui. Eu ouvi uma vez, eu não posso afirmar o que eu vou dizer agora aqui. O que eu vou afirmar é que Deus matou Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sumo sacerdote. E eles entenderam, eles aprenderam, viram, observaram o modelo. Só que eles saíram do modelo e foram apresentar um fogo estranho. Algumas pessoas interpretam alguma coisa, outros interpretam outra. Olha só o versículo 9 do capítulo 10. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso dentre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Existe uma linha que entende que eles tinham embriagado-se e, portanto, eles foram lá, e é por essa razão que fizeram fora do padrão. E por essa razão também que Deus os matou. Tanto que aqui ele fala, olha, quando for entrar para servir, nem vinho, nem bebida forte. Mas o certo é que eles apresentaram algo fora do padrão, que era o que Deus permitiu, ou pediu, na verdade, exigia na lei. E aí eu ouvi de um judeu, de um rabino messiânico, uma coisa interessante que eu não estou afirmando, apenas comentando, que segundo a tradição rabínica, saiu fogo diante do Senhor do altar e entrou pelas narinas dele e os matou, consumindo por dentro, queimou por dentro. E por que eu estou falando isso aqui? Ah, mas você não pode afirmar? Não posso mesmo, e nem estou afirmando. Mas é interessante por uma razão. Observe aqui, ó, o versículo 5. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera, porque as suas túnicas não haviam sido queimadas. Então eu não sei que tipo de morte de fogo foi esse. Se é um fogo somente uma linguagem figurada, mas ali os rabinos falam, era um fogo que saiu, entrou pela narina e queimou por dentro. Eu não sei. Eu sei que eles morreram porque apresentaram um fogo estranho, de um modelo estranho. Agora, vamos lá para Atos 2 agora. Atos 2, os irmãos conhecem bem a passagem, eu não vou nem abrir para ler, só vou comentar com vocês, que no dia de Pentecostes, que era uma festa em Israel, a festa que após 50 dias, né, o Penta, 50 e tal, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, os discípulos, observando o que Deus, o Senhor, havia ordenado, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Cerca de 500 pessoas. No momento, uma média de 380 foi embora, porque havia cerca de 120, 118, mais ou menos, entre eles ali. E de repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos sobre cada um deles língua de fogo repartida de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. E naquela ocasião, por conta da festa de Pentecostes, havia pessoas de várias nações. Havia ali pessoas de várias outras línguas que ouviram-nos falando nas línguas que eles falavam, e nessas línguas eles glorificavam a Deus. O que eu estou fazendo essa ligação de fogo estranho com Nadab e Abiú? Porque eu estou falando de um modelo, e existe um modelo. E é isso mesmo que acontece muitas vezes. As pessoas com o nome de Pentecostes, com o nome de fogo de Deus, fazem uma arruaça que não tem tamanho. Isso que eu falei agora há pouco. O moedor de carne, e pessoa gritando e falando em línguas, e gritando, é Deus aqui, o outro com a marreta, o outro com uma fita, sei lá o que tanto. E em nome daquilo, se você observar no livro de Atos Apóstolos,
Deus encheu a casa, encheu cada um deles, derramou o Espírito, eles foram agraciados com aquilo que aconteceu naquele dia, que é derramado sobre nós todos, a igreja do Senhor, e eles falaram em línguas e as pessoas ouviram, eles estavam sentados. Ninguém saiu cambaleando nem gritando, acharam que tinha bebido. Aí Pedro levanta, não, são 9 da manhã. São 9 da manhã, ninguém está aqui cheio de mosto ou cheio de vinho. Ninguém bebeu, são 9 horas da manhã. Mas por quê? Porque estavam cambaleando? Não, porque ouviram falar em línguas, e essas línguas que eles falavam, das nações ali, etc. E nessas línguas eles glorificaram a Deus. Ninguém saiu rodopiando, ninguém saiu caindo, ninguém saiu pulando, marchando, dando aviãozinho. Sentados eles estavam. Diz o texto. Estavam sentados. E foram cheios. Ninguém levantou marchando, dando rodopio, caindo, derrubando banco, derrubando bateria, se fosse nos dias de hoje. Então as pessoas pegam os padrões, mas e agora não é assim? Não é assim. Porque alguém cheio do Espírito Santo vai dar fruto para a glória de Deus. Não é sair rodopiando, caindo, tombando, falando, dando cabeçada na parede. Não é isso. Cheio do Espírito Santo é temor a Deus. Cheio do Espírito Santo vai redundar em louvor a Deus. Cheio do Espírito Santo vai redundar em evangelismo. Vai redundar em colocar os dons que Deus lhe deu para o serviço, para o trabalho. Vai produzir frutos dignos de arrependimento. E as pessoas começam a ver, não é um fogo estranho que acontece muitas vezes. Não falei agora há pouco, tem às vezes você olha na internet, você não sabe o que é aquilo. De tanta baderna, de tanta bagunça. Uma pessoa uma vez foi no culto ainda no outro salão e saiu falando, mas ali não tem pula-pula, não tem roda-roda, e não tem e não vai ter. Porque não é isso que é poder de Deus. O poder de Deus é o evangelho, é a palavra. Pula, sapateia, rodopia, roda para cá, cai para lá, mas é mentiroso, é fofoqueiro, não paga as contas às vezes. É uma pessoa que é muito difícil. Conheço muitos assim, queridos. Eu sei que nosso meio, graças a Deus, Deus nos tem guardado disso. Mas existe isso, temos que pregar, temos que anunciar, temos que proclamar isso com força. É uma coisa tremenda. Com a esposa em casa uma coisa, com o marido em casa uma coisa, e aí pula, sapateia, profetiza, levanta, marcha, entrega isso, revelação para cá, para lá, para cá. Eu creio no agir, eu creio no poder, eu creio na ação de Deus. É evidente que eu acredito. Mas muitos são assim e não têm o temor. Eu quero apresentar um fogo do jeito que é, não é assim que tem que ser. Não. Qual é o padrão bíblico? Qual é o padrão, o modelo? Observe, um outro texto que eu quero ler com vocês, muito interessante, que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel. É muito interessante o que eu vou ler com vocês aqui. Olha só. Abra em 2 Samuel 6:1 e já abra também em 1 Samuel 6. Já deixa no jeitinho aí que nós vamos usar esses dois textos na sequência. Esses dois textos na sequência. Olha só o que diz 2 Samuel 6:1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então observa comigo. Quando os filisteus invadiram Israel, tomaram ali a arca, né, aquela passagem onde está aquele texto, né? E foi-se a glória de Israel, acabou de, né? E foi-se a glória de Israel, levaram a arca lá para a terra dos filisteus. Tendo a arca na terra dos filisteus ficado, diz o texto, você vai lá estudar as histórias. Dagon, que era o deus deles, ficou prostrado, caído a imagem deles, etc. Na sequência, você vai observar que eles ficaram ali transtornados, porque Deus pesou sobre eles a mão. E eles tiraram então a arca dali e foi parar na casa de Abinadab. E Davi foi buscar essa arca numa certa ocasião, porque a arca não estava no território onde deveria estar, não estava onde deveria estar. A arca que representa a presença do Senhor, né? Representava, né? Hoje não mais. E nisso,
eles não seguiram o modelo. Se você observar no livro de Êxodo 37, versículo 5, havia uma forma de levar nos ombros. Tinha uma argola, tinha os varais. Varais eram varas que traspassavam por argolas, suspendiam-na, colocavam-na no ombro. A arca era coberta. Tinha toda uma forma de usar. Quando o acampamento de Israel, quando era no tabernáculo, ele ia sair, tinha uma forma de desmontar. Tinha a maneira de entrar para desmontar o Santo dos Santos, para cobrir. Era tudo especificado pelo Senhor. Era tudo no modelo, no padrão. E quando os filisteus enviaram a arca, eles vieram num carro. Mas o povo dos filisteus, eles não tinham compromisso com o Senhor, Deus de Israel. Eles não tinham a verdade da palavra, digamos assim, nos dias de hoje. Eles não tinham compromisso, eles não entendiam, então eles faziam do seu jeito. Mas quando você diz ser cristão, povo de Deus, você tem que saber o modelo que Deus espera que seja feito. É triste a pessoa ser cristã e não conhecer a palavra, não conhecer o evangelho. É triste isso. Estou falando de pessoas com muitos anos. E estou dizendo ainda de pessoas que conhecem, mas achou mais bonito o modelo do altar lá da Síria e achou interessante daquele jeito, está dando certo. E eles foram levando o carro ali, a arca ficou na casa de Abinadab. E os filhos dele, Uzá e Aiô, olha só o texto. E levando-se da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca e Uzá ia atrás. De repente, numa certa altura, o bois ali passando algum buraco, alguma pedra, tropeçaram alguma coisa, balançou a arca, deu de cair, Uzá num bom gesto, numa boa intenção. Não foi uma má intenção, foi uma boa intenção. Ele foi segurar a arca e Deus o matou. E Deus o matou. Deus fulminou Uzá. Por quê? Porque ele foi fazer uma coisa até que certa, assim, até de boa vontade, mas sem observar o modelo. E Davi ficou por demais triste. Ficou por demais, então, triste, e então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e clamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje. Ou seja, estava indo, fazendo uma coisa certa, aparentemente boa, mas da maneira errada. Existe um modelo. Você vai colocar nos ombros dos levitas, sacerdotes, que eram levitas, iam andar, tinha maneira de colocar, tinha um modelo para se transportar. Agora vai para a 1 Samuel agora. Capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6. Olha só. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é bastante extenso. Eu só vou ler o versículo 13 e vou pular para o verso 19 e o 20. Ok? Vou ler até o 21. Só o 13, 6, 13, depois vou pular para o 19. Em casa, leia tudo. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo, no vale. E levantando seus olhos, viram a arca, vendo-a, se alegraram. Lembra que os filisteus enviaram em carros de boi, né? Agora pula para o verso 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. O Senhor feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir. Então eles ficaram ali alegres porque a arca do Senhor estava chegando. Em Bet-Semes, e colocaram naquela região, era tempo da cega, e colocaram lá, e diz o texto, algumas versões, tem passagem que fala 70 homens, outros falam 50.070, mas não vou entrar nesse contexto agora. Eles olharam para dentro da arca, o que não deveria ser feito. O sumo sacerdote, uma vez na vida, uma vez no ano. Por que uma vez na vida? Porque no outro ano já seria outro sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, e fazia ali a expiação, apresentava o sacrifício, etc, etc. Só uma vez. Então tinha todo o modelo. Então eles foram olhar curiosos e morreram. Tem muitos curiosos querendo olhar para o Evangelho e têm morrido também porque não têm observado a palavra. Tem muitas pessoas curiosas que chegam e querem conhecer e pensam: eu sou simpatizante do Evangelho. Cuidado com isso. Porque isso pode lhe pesar muito no dia do juízo.
Simpatia com o evangelho não garante salvação. O que garante salvação é novo nascimento, compromisso com o Senhor que fez os céus e a terra, compromisso com a sua palavra, com o modelo que tem que se observar. E diz o texto que eles olharam para a arca e morreram. Muitos têm feito isso. Olha para o evangelho. Lembra lá de Hebreus 6? Provaram o dom celestial, provaram, mas não provaram naquele sentido, né? Não digeriu, só, né, é bom, mas não quiseram, e apartaram-se. E diga-se de passagem, não é que apartaram-se e saíram lá para o mundão afora, muitos desses não. Muitos sim, é claro. Mas outros estão até pregando, até fazendo alguma coisa, mas totalmente fora do padrão, fora do modelo. Eles chegaram e olharam apenas ali e foram morrendo, morreram, por causa da rebeldia, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa daquilo que fizeram desagradando ao Senhor. Observe que ainda mais na frente, Davi conduz o povo ali, a arca, conforme o modelo que deveria ser feito. Levou na maneira, no modelo, nos moldes que deveria ser levado. A cada 6 passos que dava, sacrificavam-se bezerros, cevados, faziam holocausto, mais 6 passos, sacrificavam e adoravam, até que chegou aquela passagem onde que a mulher, esqueci o nome dela agora, ela olha e despreza Davi porque vai dançando, vai celebrando, vai dançando naquele cortejo, levando a arca, celebrando, vai se alegrando, e ela olha assim e se despreza, fala, não, Mical, ela despreza Davi, porque ele vinha dançando. Aí outras pessoas também pegam esse texto e falam, tá vendo? Davi dançou, eu também danço. Tá vendo? Miriam dançou, eu também danço. Está escrito, está na palavra. É verdade, está na palavra. Mas eu vou frisar de novo. É texto normativo ou é descritivo? Foi dança no culto ou foi uma dança numa alegria? Você pode estar na sua casa e ficar feliz por alguma bênção que Deus te dá. Você pode saltitar, você pode glorificar, você pode, de repente você vai correr, vai sair gritando, pode. Mas vou prestar um culto a Deus, vai vir com alegria. Então, mas tem um modelo, tem um padrão. Porque é tudo com ordem e decência. É tudo com ordem e decência, com temor de Deus. Por mais que eu esteja regozijando, jubilando, com alegria imensa no coração, eu não vou pegar, que nem outro dia, meu postou lá a unção do King Kong. Não foi, mano? O camarada pegou uma espécie de um púlpito mesmo, não foi? E levantou e deu uns murros em cima e pulava. Meu Deus do céu, por mais que eu esteja alegre, eu não vou sair daqui correndo e dar um chute no violão, arrebentar. Não vou fazer isso. Não, pastor, é que você não entende. Eles vão no monte, fica cheio. Não, vamos fazer dancinha aqui com a fitinha, com véu e não sei o quê, porque qual é o padrão? Qual é o modelo? Qual é o modelo? Existe um modelo. A arca tinha que ser coberta. Se você olhar para Números 4, versos 5 e 6, ela tinha que ser coberta, era algo assim extremamente santo. Nós estamos no tempo da graça, sim, no tempo da graça. Mas é isso aqui, é uma alegria. O irmão até falou, nosso visitante falou, né, que saía correndo, né? Mas não aguenta mesmo, sai mesmo, é. Não aguenta. Não aguenta, sai correndo mesmo. Não é assim? Outro dia estava numa visita com a minha esposa, a irmã, não lembro quem foi, não lembro agora quem foi. Ela falou assim, eu quero até ir no culto lá, eu até queria ir com minha filha em tal lugar, mas eu fico com medo, porque na hora do movimento, lá o negócio pega, o negócio cai, outro pula, outro vem, não sei o quê. Aí a criança fica com medo. Não, nós temos que ter temor pela pregação do Evangelho. Essa pregação deve nos colocar temor de Deus, medo mesmo. Não temer aquele que mata o corpo, não faz mais nada, mas temer aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Opa, isso sim. Não por causa de um grito, de um pulo, ou alguma coisa dessa natureza. Observe o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Para quem fala que eu não prego no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né? Agora que eu estou usando um pouco mais, né? Usei Gálatas e Coríntios, né? E agora Romanos. Capítulo 12, bastante conhecido esse texto, e nós estamos caminhando para o encerramento da mensagem. Romanos, capítulo 12, diz assim o texto sagrado, verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Rei. Perfeita e agradável vontade do pastor. Perfeita e agradável vontade do ministério. Perfeita e agradável vontade do círculo de oração. Perfeita e agradável vontade do líder da mocidade. Perfeita e agradável vontade do concílio. Não. Perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluias. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui tem um sacrifício vivo, que também é santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Lembra de Jacó? Quando viu aquele sonho, ele deitado numa pedra, anjo subindo, descendo, etc e tal, de repente ele acorda e ele diz assim, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Eu vou falar diferente. O Senhor está neste lugar e nós estamos sabendo. Aleluias, glória a Deus, pela palavra, pelo evangelho. Onde você estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui e nós estamos sabendo. Então tem que ser santo, tem que ser agradável. Olha só, sacrifício vivo. Sacrifício vivo o que é? É um sacrifício com vida. Eu vou no culto hoje, meu Deus, meu Deus. Não, já não é mais sacrifício vivo. Não, eu vou, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra que eu falei há poucos dias? A forma que é, alegrei porque eu vou adorar, vou cultuar, vou celebrar a Deus, vou regozijar na presença do Senhor. Né? Nosso amigo passou aqui, eu estava tocando um violãozinho, saindo um pouco, ele entrou, pastor, mas não, entra, filho, entra, senta, vamos ouvir, e está aqui, adorando o Senhor. Isso mesmo, isso que é bom e agradável a Deus. Né? Olha só, e não seres conformados, forma. Lembra da forma? E não sede conformados com o mundo. Não é pegar o molde do mundo, a forma do mundo, a medida do mundo, o padrão do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a sequência vai longe. E se você olhar para Coríntios 11, você vai observar, para não seres condenados com o mundo. É a passagem da ceia, né? Olha só. E não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Se não for renovado o entendimento, nascer de novo, não for renovado o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. A Bíblia nos informa, Jesus, o altar do holocausto é uma tipologia do Calvário. Quando você chegava no templo, deixa eu falar do tabernáculo, né? No tabernáculo tinha a entrada, que era com cortinas, não é cortina fininha, era espessas. Entrando, já falei isso aqui, no pátio exterior, havia o altar do holocausto. Foi isso que eu citei aqui de Levítico e tal. Esse altar, saindo dele, passava pela pia, entrava no lugar santo, depois do Santo dos Santos. No lugar santo, à direita tinha a mesa dos pães, da preposição, à esquerda o candelabro, de frente o altar do incenso, as espessas cortinas para entrar no Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança. Ninguém chega no Santo dos Santos sem passar pelo sacrifício. Não é nós fazermos sacrifício. Nosso sacrifício é esse, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O altar do holocausto é a tipologia do que Cristo passou no Calvário. A Bíblia nos informa, 18:38 de João, que Pilatos disse, não vejo nele culpa alguma. O sacrifício que era apresentado tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, era um cordeiro sem defeito. João nos informa que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos um modelo. As pessoas são inimigos da cruz de Cristo, querem colocar outro modelo. Querem colocar uma escada para que a pessoa suba na vida. Querem colocar patamares para que o homem seja destacado na política, na sociedade e assim por diante. Mas nós queremos a cruz, que nos humilha. Nós queremos esse altar de holocausto, uma tipologia, simbologia do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí sim, renovado nosso entendimento, não usando a forma do mundo, não fazendo como o rei Acás e o sacerdote, porque nós também somos um reino de sacerdotes.
O Senhor nos fez reis e sacerdotes, um reino sacerdotal. Imagina o reino sacerdotal pegando o modelo lá de fora para introduzir no meio do povo de Deus. Mas o rei achou bonito. O sacerdote nem questionou. Mas que o Senhor nos dê temor, para nós não termos um modelo lá de fora, não sermos amoldados ao mundo pagão, mas temos um molde por Cristo. O nosso modelo é Cristo.